meus alunos do 8º ano, tudo bem? Então hoje, dia 21/5/2020, nós iremos dar continuidade ao estudo do nosso capítulo Paisagens Naturais dos Continentes Americano e Africano, correto? Então vamos recapitular aqui, né, rapidinho. Lembra que nós falamos que há 225 milhões de anos atrás existia um supercontinente chamado Pangeia e que a América e a África estavam conectadas? Então por isso que a gente tem muita coisa em comum, né? Tem muita coisa que a gente pode falar que repete da América na África, né? Exatamente por causa dessa formação geológica há mais ou menos 225 milhões de anos atrás. Bom, a gente falou sobre o relevo, né, dos dois continentes. Nós vimos que o relevo mais elevado do continente americano, ele está localizado na parte oeste, por causa da conexão das duas placas tectônicas, a do Pacífico e a placa continental, que elas estão movimentando uma em direção da outra. Então fez com que o relevo no oeste elevasse, tanto na parte da América do Norte, né? Aqui a oeste, aqui nós vamos ter as montanhas rochosas, como aqui na América Central, que nós vamos ter também um elevado chamado Serra Madre Oriental e Madre Ocidental. Quando chega aqui na América do Sul, também as maiores elevações estão no oeste, que é a Cordilheira dos Andes. Já na África, né, nós vamos ter a parte mais alta do relevo, nessa área onde eu estou tocando meu dedo aqui, que é chamada Cadeia do Atlas. É um relevo jovem, né, faz parte do relevo de montanhas jovens, pouco desgastada pela erosão e está localizada nessa região. Então vocês estão observando que as áreas mais elevadas, elas estão entre placas tectônicas diferentes. Aqui eu vou ter uma placa tectônica oceânica, aqui uma placa tectônica continental. As duas se movimentam na mesma direção, uma em direção à outra, e faz com que o relevo se elevasse. Fez com que o relevo se elevasse. A mesma coisa aconteceu aqui nessa região. Bom, falamos também a respeito da hidrografia. Então nós vimos que a América, ela possui uma rede hidrográfica, vamos dizer assim, bem abundante. Qualquer parte da América a gente vai encontrar rios, né, caudalosos, rios que vão influenciar muito, interferir muito na economia. Mas a maior bacia hidrográfica do mundo, ela se localiza na América do Sul, que é exatamente a bacia amazônica. E lá na África nós vamos ter a parte norte do continente africano, né, que a gente sabe que o deserto do Saara, nós comentamos, ele é um divisor natural entre a África branca e a África negra. Nessa área aqui nós vamos ter uma pouca quantidade de rios, aqui praticamente nenhum, são rios que vão secar na época da estiagem, mas nós temos um rio que vai nascer aqui na região do Rift Valley, lá no Lago de Vitória, que é o Rio Nilo, e que ele vai ter a mesma direção do primo dele aqui no Brasil, que é o São Francisco. Ele vai correr de sul para norte, né? Então isso é muito interessante a gente falar a respeito disso. Falamos também dos domínios de clima e vegetação, o qual nós chamamos de domínios morfoclimáticos, tanto a vegetação quanto o clima. Vimos que a África, a disposição dela, né? Se você observar com bastante atenção aqui, nós vamos ter aqui a América, a África. Essa parte que está mais aqui clara é o deserto do Saara, que vai dividir a África branca e a África negra. Aqui a África também chamada subsaariana, que vocês viram em história, né? E essa região aqui, essa parte mais esbranquiçada aqui ao norte, é o deserto gelado. É onde nós vamos ter a vegetação mais rarefeita. Bom, vimos que aqui no território brasileiro, o clima predominante é o tropical, mas nós vamos ter a ocorrência do equatorial, do subtropical. E o tropical vai subdividir-se em litorâneo ou úmido,
o de altitude, o tropical semiárido, que é o caso de norte de Minas Gerais e o sertão do Nordeste, e, né, havendo uma predominância da tropicalidade, aonde os raios solares vão bater mais diretamente, incidir mais diretamente, correto? E a mesma coisa vai acontecer no continente africano. Nós vamos ter uma variedade muito grande de clima, que vai desde o Mediterrâneo, na África Branca, clima desértico, semidesértico, que é aquela área que está em torno da área desértica. Nós vimos que a África tem 3 desertos, o deserto do Saara, o deserto do Kalahari e o deserto da Namíbia, né? Grandes complexos industriais. E toda aquela área que está ao redor dele são chamadas de áreas de transição, mudança de um clima para outro. Então a gente fala semi-árida ou semidesértico, certo? A gente falou a respeito da vegetação, né? Da vegetação polar, falando do domínio temperado e subtropical. E fizemos uma comparação aqui entre as zonas climáticas da África com as zonas de vegetação. Então, o clima vai atuar diretamente aqui na vegetação, tá certo? E agora nós vamos dar uma ênfase especial lá para a atividade da página 18 do nosso livro didático, que nós vamos fazer a correção da atividade e depois nós vamos entrar aí na questão de recursos hídricos, né? Quer dizer, até agora eu fiz uma recapitulação para a gente poder dar continuidade. Organize as ideias. Então, eu tenho lá no Organize as Ideias, para a gente relacionar as características que estão aí no quadro lilás com as características que estão aqui abaixo. Então, eu tenho lá árido, eu vou ter lá semiárido, eu vou ter polar, eu vou ter frio, eu vou ter frio de montanha, temperado, mediterrâneo, subtropical, tropical e equatorial. Ou seja, eu vou ter os climas e agora eu vou ver qual a característica que vai associar com cada um. Então, primeiro aí, temperaturas abaixo de 0 grau, maior parte do ano, neve e geleiras. Então, aí vai ser o clima polar, correto? Lembrando que deserto não é só de areia, não. Eu tenho deserto gelado também na região polar, certo? O outro aí, embora situado na zona temperada, apresenta verão quente e seco. É o Mediterrâneo. Lembra que eu comparei com vocês anteriormente que o Mediterrâneo tem 2 estações somente que são definidas? Verão e inverno? Ao contrário do nosso tropical, que também só tem essas 2 bem desenvolvidas, bem marcadas, lá a chuva concentra no inverno. Ao contrário nosso, que aqui a chuva concentra no verão. O nosso verão é chuvoso. Lá no Mediterrâneo, o verão é seco e o inverno que é chuvoso. Bom, o próximo aí está falando para nós a respeito aí das raras chuvas de grande variação de temperatura entre dia e noite. É exatamente o clima árido ou clima de deserto. A próxima, 4 estações bem caracterizadas, temperatura média anual amena. Amena significa suave. É o clima temperado. A próxima aí, pouca amplitude térmica durante o ano. Quente e muito úmido. Amplitude térmica, gente, é a variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima durante o ano. Então, esse aí é o equatorial. É o que caracteriza aqui a nossa floresta amazônica, correto? Invernos rigorosos com frequentes quedas de neve e verões amenos. É o número 4. Vai ser o clima frio, que vai predominar numa grande área lá da América, né? Na região que está ao sul, né, do polar. O outro aí, curto período com poucas chuvas, no resto do ano seco e quente. É o número 2, semiárido. Semi já é quase um deserto, mas ainda não é considerado. Está nas bordas de uma área muito seca. O próximo aí vai ser transição entre o temperado e o tropical, em geral úmido, é o número 8, certo? É o subtropical, que vai caracterizar aqui ao sul do Trópico de Capricórnio.
O outro, baixas temperaturas devido à altitude, vai ser o número 5, que é exatamente frio de montanha. As montanhas, quanto mais alta, mais frio é, certo? O outro, quando no interior do continente apresenta 2 estações, chuvosa verão e seca inverno. Então é o que eu acabei de falar com vocês, é o clima predominante no Brasil, que é o tropical, correto? A número 2, nós vamos também olhar e associar. Então vai ficar assim, olha, eu vou dar a resposta para vocês. Vai ficar 10, 2, 6, 1, 9, 4, 2, aliás, 7, 5, 3 e 8. Repetindo, 10, 2, 6, 1, 9, 4, 7, 5, 3 e 8. Faça a conferência e tomara que você tenha acertado tudo. Bom, então agora nós vamos falar sobre a questão dos recursos hídricos. Como que é resguardada essa questão dos nossos recursos hídricos, tanto na América quanto lá na África? Lá na África tem um lago chamado Lago Chad, que infelizmente ele está perdendo grande quantidade das suas águas. Motivo? Desflorestamento. A mesma coisa está acontecendo aqui no nosso território da América do Sul, com o nosso aquífero internacional Guarani, né? Como há o desmatamento de grande área do Cerrado, a Mata Atlântica, né, já foi totalmente devastada, e outras coberturas vegetais, né, em outras regiões, como a floresta temperada do sul e tudo mais, a floresta subtropical aqui no Brasil, o nosso aquífero Guarani, ele está diminuindo o volume de água dele. Lembrando que aquíferos são águas subterrâneas, são reservas de água subterrânea. E além do mais, não é só essa questão que está apreendendo, fazendo a gente ficar preocupado, também a questão de poluição. Poluição com pesticida, veneno de lavoura e tudo mais, né? Então, é uma grande preocupação que nós temos aí com o nosso futuro. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que em pleno deserto do Saara, eles fazem essas cisternas aqui, ó, né? Essas cisternas aqui, exatamente para poder aproveitar a água dos rios que cortam aquela região. Então, é a maneira das pessoas que vivem no deserto, né, não passarem plena necessidade de água. Nós já passamos por um período aqui que foi terrível, 2015, como não teve uma grande quantidade de chuva, nós passamos aqui falta de água. Como as chuvas foram escassas, foram poucas, refletiu no nosso fornecimento de água. Então, a gente precisa resguardar, a gente precisa cuidar, a gente precisa de ter, né, sabedoria para nós usarmos, não desperdiçarmos, né, essa questão aí da água. Aqui agora, nós vamos falar aqui das empresas atualmente que estão preocupadas em trabalhar com a água e esgoto. Tem objetivo? Tem ligação água e esgoto? Tem. O esgoto é o esgoto doméstico, que vem aí o da pia, do banheiro, é o esgoto da indústria, né? São dejetos que são jogados, às vezes, num córrego. E esse córrego, a pessoa fala assim, mas esse córrego é um pequeno curso de água, que lá no sul do Brasil, né, vai ser chamado de arroio. Então, esse pequeno curso de água não vai fazer a diferença que faz. Muita diferença. E sabem por que faz a diferença? Porque esse córrego, por menor que ele seja, ele vai desaguar no outro rio, que é um afluente de um grande rio principal. Vou dar um exemplo nosso aqui da nossa região. Nós temos o córrego da Estiva, popularmente chamado córrego do Ribite, que vai desaguar lá no Rio Paraopeba. O Rio Paraopeba, que faz a divisa entre São Joaquim de Bicas e Betim, ele deságua no Rio São Francisco. E o São Francisco deságua no Oceano Atlântico. Então, veja bem, a poluição que vai caindo ali
vai diminuindo a quantidade de oxigênio e a capacidade da gente utilizar aquela água. Fica mais caro para tratar a água, né? Quando teve o acidente em Brumadinho e mesmo em Mariana, né, que estourou aquelas barragens de detritos minerais, né, de minério de ferro, contaminou-se muito lá em Mariana o Rio Doce e aqui na nossa região o Rio Paraopeba. Causou e está causando até hoje, né, um dano muito grande ao meio ambiente e principalmente ao homem que está lá no topo da cadeia alimentar. A água para nós fica mais difícil, ela fica mais cara. Tratar uma água que não tem tantos dejetos, tanta sujeira, fica mais barato, fica mais em conta, porque tem que repassar para o consumidor final, né? Todo o gasto que se teve. E aí a gente vai pagar uma conta de água bem exorbitante. Então é interessante que se tenha essa preocupação aí, né, com o tratamento da água, mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte, ela é muito, mas muito importante mesmo, para que não falte água no futuro. Aí muita gente fala assim, engraçado, 3/4 do nosso planeta é água. E como que nós vamos passar falta de água? Lembrando, água potável, água doce, própria para o nosso consumo, tem menos de 1%. Lógico que a água salgada já tem pessoas que já estão trabalhando com a dessalinização. É o caso dos países aqui, ó, que está nessa região aqui, ó, do Oriente Médio e alguns países do continente africano, que está dessalinizando já, tirando o sal da água para poder usar. Mas por mais que eles passa pelo dessalinizador, a água não vai ficar uma água saborosa igual a que a gente tem. Então, o recurso hídrico, ele faz parte, né? E ele é direito de todo cidadão. Agora, é dever nosso cuidar bem dele. Olhar se, vou jogar um papelzinho de bala aqui. Ele não vai fazer diferença? Faz. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Se cada um pensar dessa forma, olha a montanha de lixo que nós vamos ter. Nós temos uma área lá no Pacífico Norte que já formou uma ilha de lixo, porque lá é um local onde as correntes marítimas vão se encontrar e que puxa todo o lixo que as pessoas deixam ou que joga nos córregos, pequenos cursos de água e que vai chegar no seu destino final, que é o oceano. Então nós temos que cuidar de um bem que é para a nossa sobrevivência. Tá certo, gente? Então agora eu gostaria que vocês trabalhassem lá no Organize as Ideias. Pega para nós lá na página 23 e nós vamos trabalhar esse Organize as Ideias. Vocês vão fazer para mim a página 23 do livro didático e a página 24 do livro didático. É a minha tarefinha. Aí na reunião do Zoom, daqui a pouco eu vou chamar vocês para a gente ter uma reunião lá no Zoom. A gente vai fazer um comentário e nós vamos trabalhar juntos, tá? Então, tchau para vocês. Até daqui a pouco lá no Zoom. Eu mando o convite, tá bem? Tchau.